Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no nosso podcast semanal Talkspot. Hoje aqui com o nosso querido convidado Marco Cardoso. Exato. Tá tudo bem com você? Tudo bem, obrigado. Obrigado por você ter aceito o convite. E chamei hoje aqui para falar um bocadinho da sua história na música, na nossa música popular portuguesa. Você falar como é que é, as festas, como é que tá começando já agora a época de show, de evento, contar um bocadinho da sua história. Se apresenta, estás à vontade, o microfone é seu. Ora, então, muito boa noite, boa tarde, bom dia, consoante a hora que vejam. Eu sou o Marco Cardoso e hoje vim fazer aqui uma visita ao vosso estúdio e tenho muito gosto em estar aqui presente. Espero que seja a primeira de muitas vezes que a gente estejamos aqui à conversa. Com certeza. Em relação à minha carreira musical, isto já tem alguns anos. Comecei em 2013 a fazer as minhas festas, os meus bailaricos, as festas tradicionais com os meus dois teclistas, e depois tudo se tornou um bocadinho mais sério a partir de 2023. E ficou ali 10 anitos, né? Exatamente, sim, durante 10 anos. Era só Houve ali brincadeira. uma paragem pelo meio, por causa do Covid também, não pudemos fazer tantas festas, mas depois, quando houve a oportunidade, começou tudo. Aproveitei esse travão, essa paragem, para começar uma rotina nova, e foi aí que eu comecei a gravar o CD, o meu álbum, a solo, os meus primeiros originais. E depois, em 2024, continuámos a gravar novos temas para alegrar a malta, como o Estou Solteiro, o Alucinado, são temas mais recentes. E está solteiro ou não? E estou solteiro, é verdade. E está alucinado ou não? De vez em quando fico alucinado. E aquela história das motos, você também é alucinado nas motos ou não? Ou é mais calminho? De vez em quando tenho que me controlar, porque as motas... Dá uma alucinação. É verdade, é verdade. A alucinação das motas também é a música e as motas são duas Quando você coisas. está de moto, você tem alguma inspiração? Você anda cantando dentro do capacete ou não? Todas as vezes, ou praticamente sempre, eu quando vou em viagem ou vou fazer os meus passeios, tenho sempre a tendência de... Aliás, já surgiram temas novos e letras novas que, quando eu parei a moto, foi a primeira Tem que coisa escrever, tem que escrever. apontar. Está tudo guardado, que serão temas e Temas músicas. futuros. Exatamente. Material futuro para sair para o público. Isso é que eu Mas preciso. as motas sempre foi uma grande paixão. Aliás, surgiu antes da música, a paixão das motas. Depois sim, surgiu a música, foi um complemento que veio para ficar ainda melhor. São coisas boas para os nossos ouvidos, né? É verdade. O som da moto, uma música boa é sempre bom, né? É verdade, ainda falta fazer. Eu já tive bastante público a pedir para eu fazer uma música sobre as motas, visto que eu sou motar e visto Eu também preciso que eu de fazer um single aí para o nosso nunca podcast. sabe, eu faço pô. uma música sobre as motas e depois vocês encaixem aqui no Motorsport. Isso aí. Isso era top. Então continua, para quem não te conhece, como que você se apresenta? Eu normalmente, os meus espetáculos, sou eu e as minhas bailarinas, músicos e bandas. Brasileiras, bailarinas ou não? Temos bailarinas brasileiras muito bonitas. Eu gosto muito de ir nesses espetáculos, ô Agatha. E dá pra ver, cara. Dá pra ver quando é uma brasileira e quando não é. Tá lá no verdade. palco, cara. Aliás, aproveito, ela possivelmente depois vai estar a acompanhar. Mando um beijinho para uma das minhas bailarinas, para a Índia, que é top, né? Ela é a minha partner de fazer os TikToks. Ela, quando vai trabalhar comigo, Marco, vamos fazer um TikTok. Estamos sempre na brincadeira um com o outro. E para as minhas bailarinas todas, para a Sabrina, que é a dona da escola da Incência, que trabalham comigo. Eu trabalho sempre com uma escola de dança. De dança mesmo, profissional, né? onde eu contrato as raparigas que trabalham comigo. Por isso, um beijinho para a Sabrina, tem feito um trabalho espetacular. Então mesmo. agora a coisa está ficando séria, né? É verdade. Acabou o amadorismo. Graças a Deus tem estado a evoluir um passinho de cada vez, desde Mas o início. isso é importante, né? O pessoal não foca muito nisso, né? É verdade, há pequenos pormenores que Que fazem toda faz a muita diferença. diferença, É verdade. Principalmente as comissões de festa e quem contrata os artistas às vezes não dão muito valor. E acho que deviam pensar um bocadinho, não desvalorizando e não
não falando mal, porque não estamos a falar mal, mas eu acho que deviam dar um bocadinho mais de valor quando estão a contratar os artistas. Porque há Uhum. muita coisa em redor para o espetáculo acontecer. Não é? Yeah. O espetáculo não é só uma pessoa ali cantando, tem muita coisa em E volta, exatamente, né? não é só chegar, subir as escadas para o palco e Yeah. começar a O gajo tá cantar. ali cantando ali e não tem Isso ninguém mesmo, pra isso mesmo. chamar o público. Às vezes eu tô aqui ao pé da minha casa, ali embaixo, ali no Bicesse? Bicesse não. Como que chama ali? Sim, aqui próximo. É ali Aqui embaixo, próximo. ali no bairrozinho ali embaixo. E tá lá o palco ali, as meninas começam a dançar, o bagulho pega, fica ali todo mundo pulando e dançando e brincando Eu digo sempre na brincadeira que as bailarinas é que vendem os espetáculos. e é bastante, pode ter certeza. Aquelas é que fazem o fundo de palco. Yeah. E é um espetáculo totalmente diferente. Uhum. Quando é um artista sozinho a cantar e bailarinas, Faz total faz diferença. toda a diferença. Faz toda Yeah. a diferença. E você lembra da primeira vez que você teve no palco, como é que foi a sua experiência? Ao vivo, pra bastante Muito mal. nervosismo, muito nervosismo. Com receio que algo corresse mal, que as pessoas gostassem ou não. Já foi há algum tempo. Falando na parte quando eu fazia as festas, já foi há algum tempo mesmo, foi em 2013, no início de 2013. Lembro-me que foi ali pelo início do ano, até se não estou em erro, foi numa festa de carnaval que eu fiz a primeira festa aqui na zona de Trajos, Cabra Filho, Uhum. onde ali num cafezinho onde eu costumo frequentar também. Foi uma grande festa. No fim, tive a conclusão e tive um grande feedback das pessoas que estiveram lá. Foi muito, muito Cabra bom. Figa, o carnaval é forte ali, ó. Eu já ouvi muito falar. Sim, 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 costuma ser, Yeah. costuma ter festas boas. Uhum. Depois, como artista a solo, foi dia 9 de agosto, foi quando eu estreiei o meu 23? espetáculo. 23? 2023, Uhum. exatamente, 2023. 9 de agosto de 2023 foi quando eu lancei o meu CD ao vivo para o público. Nos palcos da Palco Móvel, do Ricky e da Juliana, que são dois grandes amigos. Aliás, este fim de semana ainda estive com eles numa festa. Uhum. São, para além de excelentes profissionais, são mesmo amigos de coração e têm uma empresa brutal de som, de palcos, Uhum. o que fazem de norte a sul do país, fazem todas as festas praticamente. Eles têm bastante trabalho e ainda bem que eles merecem, são muito, muito boas pessoas. Daí eu estar a dizer, porque dia 9 de agosto foi um dia muito especial para mim e eles proporcionaram-me isso também. Voltando à conversa de há pouco, Uhum. é estes pequenos pormenores que nós temos que também dar bastante valor aos técnicos de som, Qualidade ali de à qualidade, iluminação exatamente. e de áudio, né? Às vezes você Faz vai num toda a espetáculo e não diferença. entende nada que tá saindo ali, é só E, barulho. e se o som for confortável para o público vai se manter durante muito mais Pois. tempo durante a festa. Uhum. Se for desconfortável, o público vai ter a tendência de fugir, vai se afastar do palco, já não vai interagir tanto com os artistas. Por isso é muito importante as luzes, o som, Agora- o fumo, os enfeites. Agora falando um bocado do estilo da música aqui em Portugal, o pessoal, os portugueses, né? Eu não falo, mas os portugueses mesmo falam que é pimba, né? Eu tenho muito amigo português e eu gosto de ouvir esse tipo de música e eles ficam sempre tirando sarro comigo por causa desse estilo de música. E o que você acha? Você gosta é o seu estilo, mas e qual que foi sua inspiração? Por que você toca esse tipo de música? Eu sempre tive ligado muito à música popular portuguesa. Porquê? Porque a minha família nunca fez parte de... Não são músicos, não são cantores, nunca tiveram ligados à música. Mas o meu pai sempre teve a tendência, e ainda hoje tem, de fazer as gravações nas cassetes Ainda de tem? vídeo, naquelas cassetes grandes de vídeo. Ele estava sempre muito atento aos programas televisivos e quando começavam a passar as músicas, os cantores, como hoje em dia passam aos fins de semana, Uhum. ele ia e gravava. E depois, quando eu nasci, comecei a ouvir essa música. E a música que era? Música popular portuguesa. E eu comecei-me a habituar, ali, apesar de gostar de outros estilos de música, rock, fado, o nosso O fado é fado fixe. né, é muito bom. Mais música comercial. Sempre fiquei um bocadinho mais ligado à música popular portuguesa por causa disso mesmo. Sempre nasci a ouvir música popular. Uhum. A pôr-me à frente da televisão, com taxas, a bater, a fingir que estava a tocar bateria, com a concertina. Também gosto muito de tocar concertina.
Tenho duas concertinas em casa. E foi a partir daí que o gosto começou. Depois, quando tive a oportunidade, comecei eu próprio a elaborar as músicas. Algumas das músicas que estão gravadas no CD foi autoria minha, produção do Flávio Serrinha, que é o meu outro produtor musical que também trabalha comigo na zona da Margem Sul. Tem um grande estúdio, um grande profissional também. Foi aí que tudo começou. Eu escrevia as letras, ele fazia a parte melódica, incluía todos os instrumentos, eu mandava-lhe as músicas. No início era tudo novidade para mim. Ele também me aturou bastante. E de onde que vem a inspiração para escrever? Às vezes por brincadeira, outras vezes simplesmente estava a ler um jornal ou a ler uma notícia no Facebook ou no Instagram, no telemóvel, e ali pequenas palavras que surgem, nós rapidamente fazemos ali umas frases, olha, até fica bem. E depois a partir dali começa a elaborar, a ir buscar pequenas situações do dia a dia que nós vemos com outras pessoas e que surgem connosco também. Eu queria sempre quis perguntar para o artista desses português, o pessoal que faz aquelas músicas que tem tipo duplo sentido, sabe? O pessoal ouve aquelas músicas e não acredita, mas como é que faz aquele tipo de música sem ferir, sem machucar ninguém e, tipo, agredir alguém verbalmente? É verdade. Aliás, uma das músicas que eu escrevi tem duplo sentido. É bem engraçado. Ó, pessoal que quer ouvir música popular portuguesa, põe lá na net e vai lá ouvir os Pimba. É muito fixe, mano. Isso tudo surge porque, se formos a ver o português, a língua portuguesa é muito marota. Tem ali palavras que, se nós não utilizarmos nos sítios certos, vai parecer uma coisa totalmente diferente. E daí vem as letras com duplo sentido. Não é? Neste caso é o tema Uma Mala a Estrear. Como que é o nome? Uma Mala a Estrear. Uma mala a estrear. Ah, queres uma mala? Queres uma mala ou não? Isto tudo surgiu porquê? Este tema surgiu porque eu tenho um tema que foi escrito pelo Flávio Serrinha. Minha empregada é boa. E eu fiz este tema para incluir nesse outro tema. Tipo uma resposta assim, exato. Não? É mais ou menos. Neste caso foi o patrão. Como eu tenho uma empregada, não é? Visto por aquele tema, o que é que eu fiz? A empregada precisava do aumento, visto que o mundo está mais caro. Mais caro, exatamente. A empregada começou a pedir um aumento, só que o patrão não tinha capacidades. O que é que fez? Ofereceu uma viagem a Paris à empregada. Pronto, não teve dinheiro, mas teve... Também uma viagem para você ficar feliz. Só que a empregada tinha um problema. Não tinha mala. Precisava de uma mala. Aí você deu uma mala novinha para ela estrear. Exatamente. E o patrão, só o patrão é que podia ajudar. Ofereceu-lhe uma mala para ela levar a roupa. Pronto. É uma história que não tem maldade nenhuma, mas cantada vai parecer muita coisa. Depois vai depender da imaginação. Exatamente. Por onde que a pessoa está ouvindo, né? Isso mesmo. O próprio título diz logo tudo. Tem muita música. Tem uma música que eu nem sei se é portuguesa, se é do Brasil, se é daqui de Portugal, que é aquela: põe o carro na garagem, tira o carro na hora que eu quiser. Há várias versões. Eu ouvi aquilo no Brasil. Cheguei, mas também toca aqui. E tem N músicas que tocava lá e toca aqui. E eu não sei de quem que é. Aquelas músicas que era do Roberto Leal. Mas isso eu ouvi quando eu era criança, agora toca aqui. E a música é de quem? Tem muita. São artistas que muitas vezes pegam nesses temas que são muito bons e muito fortes e ou passam ou traduzem para português, ou muitas das vezes até cantam praticamente como está feito no Brasil. Outros temas são portugueses e os cantores brasileiros pegam nos temas por serem bons. Há sempre uma troca, uma troca de música, e acho que fazem muito bem. Tem muita música que tem essas pegadinhas, né? Esse tema da garagem da vizinha é do meu amigo Kim Barreiros. Eu curto bué. Então o Kim Barreiros é dos melhores cantores, aliás, é um dos meus ídolos. Tem um maluco no TikTok que fica num podcast tocando teclado.
e o outro fazendo na hora as músicas. O David Antunes e David, o não sei o que lá. Emanuel Moura são grandes profissionais. Cara, Grandes eu fico profissionais. horas ouvindo, horas. Verdade. Os gajos do nada pegam 21 palavras e fazem uma música. Eles Catarina. são muito bons naquilo que fazem. Principalmente o David Antunes é um grande músico, atenção. Para quem é um grande, mando um grande abraço. É o tecladista esse aí, o David Exatamente, é o que toca. Uhum. O Emanuel Moura é um grande fadista de fado humorístico e ele tem a capacidade de fazer ali músicas no momento. Por isso é preciso ter uma grande capacidade. Agatha, esse Manuel Moura, mano, depois você vê no TikTok. Mano, ele dá 25, 30 e tal palavras pra ele faz uma música na hora. Oi, não sei o que, não sei o que. E vai colocando as musiquinhas, as palavrinhas, pum, 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 e sai uma música na hora, do nada. Brutal. Eu acho muito, muito bom esse tipo de E eles coisa. fazem espetáculos ao vivo, assim como está no podcast, assim com uma mesa como nós estamos aqui, com microfones, em público, com um espetáculo gigante, com artistas convidados. Eles fazem um grande espetáculo. Na hora, ao vivo. Tudo, exatamente, tudo elaborado no momento. E quais que são as suas influências musicais que você tem? Sempre foi o Jorge Guerreiro, o Rui Bandeira. Tenho vários artistas, o Kim Barreiros também é um estilo musical que eu gosto muito. Uhum. Tenho vários artistas, gosto também muito da Mónica Sintra, das Bombocas, são artistas muito populares e que eu sempre acompanhei desde o início de tudo. E quando você começa a criar uma coisa, como que é o processo de criação de uma música? Como é que você vai fazendo a parte de criação do começo até o fim? É assim, pegando palavras? Eu normalmente, como eu não costumo tocar nenhum instrumento, eu normalmente idealizo a melodia cantando. Normalmente pego sempre no gravador. Quando me surgem as ideias, ponho o gravador no telemóvel e canto. Outras vezes escrevo e depois é que idealizo. Mas normalmente começo sempre pelo refrão, que é a parte que vai ficar sempre no ouvido. Tem que ser uma coisa bastante elaborada ou não. Às vezes são meia dúzia de palavras. Quanto mais simples, melhor. Mais a música vai ficar orelhuda. Uhum. As pessoas vão aprender mais fácil. Tem esse procedimento. Normalmente eu começo pelo refrão e depois, a partir do refrão, é que eu faço o resto da história da música. Tenho sempre a tendência de gravar, porque senão Esquece, né? vai esquecer, ou então já não vou. Não se volta. eu deixar um dia, já não vou cantar da mesma maneira. Vai Já querer não vai trocar soar tão alguma bem. palavra, alguma Exatamente. coisa? Aliás, eu já, tão depressa, eu já escrevi uma música em um dia ou dois, como já demorei a escrever uma 2, música 3 durante meses. um mês ou dois. Yeah. Há músicas que eu deixo a meio, porque já não me está a surgir ideias, e depois, passado um mês, eu vou outra vez aos lembretes, que é normalmente onde eu escrevo, E já vou lá, dá para continuar. apago 2 ou 3 palavras, começo a escrever e sai a música no momento. Uhum. É assim que funciona. Como é que funciona o calendário de eventos e de espetáculos aqui em Portugal? A gente vê muito no verão, né? E no inverno, como é que é? Assim, Como é que vive no inverno? No verão é aqui mais na zona do norte, principalmente eu vejo pelas minhas datas já agendadas, Uhum. tenho muitos espetáculos para a zona do norte e alguns aqui para a zona de Lisboa. Mas no inverno é mais estrangeiro. É mais fora? Por exemplo, em fevereiro, exatamente fevereiro, estive no Canadá Olha. a cantar em Ontário. Para quem eu mando um grande abraço para aquelas pessoas espetaculares, para o Vítor, para a Vera, para eles todos, são pessoas, para a Ana, eles são pessoas espetaculares. É o meu empresário no Canadá, o Vítor. Então, tá a ver, pessoal? Temos aqui um artista Muito internacional. É verdade, é verdade. Atravessou o mundo para ir lá no Canadá. É Tenho verdade. vontade de ir lá conhecer esse país. É muito... E em princípio haverá, para já não tenho datas estipuladas, mas hei de ter nas minhas redes sociais uma data para os Estados Unidos muito e outra português lá. para o Brasil. Muito Para o português. Brasil. É, Mas nos Estados Unidos tem bastante também. tem muitos. Aliás, Miami ali, aquela em zona Ontário, Orlando, Flórida ali tem sim, muito. sim. muito em português. Ontário, que é a cidade onde eu estive, tem Ontário, dentro de Ontário é London, que é tipo uma aldeia. Uhum. Tinha 40 mil portugueses. Crendo aí. 40 mil portugueses. É praticamente todas as casas que estão lá são portugueses.
Estás a ver? No entanto, eu tive bastante afluência no espetáculo que eu fui fazer. Foi no dia dos Faz namorados. falta, né, meu? É só Brasil, Brasil. Nunca tinha ouvido falar. Estás a ver? O pessoal imigra muito aqui também, né? O português migra Sim, muito. sim, muito. Principalmente para o Canadá, Austrália também. Há muita gente. Olha. Califórnia. Eu E tive faz falta a nesse musiquinha dia. lá, portuguesa lá, fogo. E os nossos imigrantes ficam muito contentes quando há a oportunidade E de os um cantor portugueses são bem português. receptivos, né? Receptivo. Exatamente. Eles gostam muito. É uma coisa que eu notei. Os portugueses lá fora dão muito valor aos artistas e na cultura, em investirem nos cantores portugueses para irem. Eu estive lá 5 dias, exatamente 5 dias, se não estou em erro. Trataram-me. Fizeste quanto espetáculo? Eu fiz um espetáculo, exatamente, de sábado para domingo, no dia de São Valentim. Uhum. Fiz esse espetáculo, depois eles pediram para eu ficar lá mais 2 ou 3 dias para ir conhecer um pouco também da cultura do Canadá e senti-me em casa. São mesmo muito acolhedores, são muito carinhosos, estão sempre preocupados se nós nos estamos a sentir bem. Foi muito, muito bom. Foi uma experiência espetacular. Deve ter sido mesmo, imagina. Foi mesmo. E tens algum ritual antes de entrar no palco, assim? Sim, Alguma coisa que você sempre gosta de fazer? ali um bocadinho a minha reza. Eu sou bastante católico. É? Eu tento sempre ali uns momentos antes de entrar em palco. Gosto sempre de rezar um bocadinho, pedir uma ajuda para que tudo corra bem. Saúde para mim, para a minha família, para todos as pessoas que me rodeiam. É sempre isso, não pode falhar. E desses espetáculos todos que você tem fazendo aí no longo da sua carreira, tem algum especial que você guarda no seu coração, que teve mais público, que você gostou mais? Tem algum? Você pode citar? Podemos falar desse do Canadá. É? Apesar que todos, graças a Deus, todos correram muito bem. Houve sempre algumas pequenas falhas, mas eu acho que isso é sempre construtivo. Essas pequenas falhas é sempre bom para nós estarmos atentos e tentar sempre ser melhores. Mas esse do Canadá foi dos espetáculos que eu me senti mais acolhido. Mesmo o público estava ali mesmo a 100%. Não era daquele, há público que estão ali, ouvem um bocadinho e depois vão até à barraquinha E da bebida, então bebem qualquer coisa, comem alguma coisa, depois vão embora, ou depois estão ali. Não, aquele público estava ali mesmo a aproveitar aquele momento, porque sabiam que há poucos momentos, apesar que eles têm muitas festas, todos os fins de semana, às vezes com artistas estrangeiros, outras pessoas, outros artistas portugueses, mas aquele momento eu senti mesmo que eles estavam ali de coração. Estava ali mesmo Exatamente, para curtir exatamente. aquele Sim, momento, sim, né? sem dúvida, sem dúvida. E alguma situação inesperada, alguma situação engraçada, alguma coisa que você pode contar aí pra gente? Nesse espetáculo houve uma situação muito, muito engraçada. No dia do espetáculo, à hora do almoço, nós fomos almoçar a um restaurante português, ao Rei dos Leitões, um restaurante muito, muito bom, onde a proprietária foi-nos servir, esteve a falar connosco e nós, eu principalmente e o meu empresário, pusemos na brincadeira com ela, com a Priscila. E ela é portuguesa ou brasileira? Ela é portuguesa, mas já fala mais canadiano do que português. Ela O nome percebe- dela é bem brasileiro. o nome, mas Priscila. ela é portuguesa, Só que nós convidámos-la para ir ao espetáculo à noite e ela apareceu lá, foi. Mas eu na hora do almoço eu pus-me na brincadeira com ela e disse: tu eras uma boa rapariga para eu chamar ao palco logo à noite. E ela muito envergonhada, começou-se a rir e fiquei com aquela na ideia. E depois à noite, a meio do espetáculo, eu chamei-a ao palco. Dançámos uma música, eu a cantar ao mesmo tempo, e depois eu pus-me na brincadeira, disse: não sei se aqui a amiga Priscila tem namorado ou tem marido, mas eu sou capaz de a levar novamente para Portugal. Tudo na brincadeira, pronto. E ela foi embora, ela não disse nada se tinha namorado, se tinha marido. Depois acabou o espetáculo, fui lá para a minha bancada, que eu tenho sempre o meu staff com uma bancada a vender camisolas, a vender canecas, CDs, exatamente. Fui para essa bancada onde as pessoas foram ter comigo para tirar umas fotografias, para dar uns autógrafos, onde apareceu ela e o meu empresário disse: olha Marco, está aqui a Priscila,
e o namorado querem tirar fotografias contigo. Eu fiquei sem E o reação. namorado porque era assim, português epá, ou era canadiano? é português também. Ei, É o gajo português. entendeu a história É, toda, então. Exatamente. Foi essa parte que eu fiquei com um bocadinho de receio. Epá, já arranjei aqui a confusão, ainda vou levar 2 murros. Mas não, por acaso o rapaz foi impecável, levou a brincadeira mesmo. Ainda bem que ela não mesmo- se emocionou, mesmo né? Porque no- no Brasil acontece muito, né, Agatha? Vai lá, uma gaja em cima do palco e o artista vai pra cima e ela deixa, depois acaba o casamento, acaba o Não. namoro, acaba tudo. Os brasileiros é doido. Não, cê naquele tá caso só doido. dançámos Vai lá, vai lá. e ficou por ali. Porque Ele ia levar 2 borrachos lá. por acaso não sabia, mas fiquei surpreendido. E o rapaz foi numa boa, não houve problema nenhum, mas foi uma história engraçada. E acabaram por tirar fotografias comigo, tivemos ali na conversa, não houve problema nenhum. E a relação com o público português? Como é que é? É muito boa, é sempre o português, é aquele público bastante divertido. Eu identifico muito o público português ao público brasileiro, são onde há um bocadinho de música, fazem logo a festa. Né? O público português também é muito assim, e quando há festas em qualquer lado, eles estão lá, apoiam. Há zonas do país que apoiam mais do que outros, por exemplo, na zona do norte é onde investem muito na cultura, mas Isso também, eu já notei muito, tem muito, não muito é? espetáculo lá. Exatamente, eu Tem também muita já senti festa lá. muitas festas e eles apostam muito e estão sempre lá até à última. O que você acha que falta para a música popular portuguesa aparecer para o mundo afora, para aparecer mais, ou assim, uma coisa que você possa... Deviam apostar mais principalmente nas rádios que passam nos nossos carros, nas nossas rádios portuguesas, tentarem apostar um bocadinho mais em pôr música popular portuguesa ou música portuguesa. Põem alguma comercial, mas é sempre mais do mesmo. Não desvalorizando, porque eu gosto muito da música que passa nas nossas rádios, mas há muitas rádios que só passam música estrangeira. Eu não ouço, eu não percebo, deviam- assim, eu não percebo, mas como eu não percebo música em inglês, eu nem gosto de escutar muito, mano. Eu falo a real mesmo, algumas músicas rock lá, daqueles de motoqueiro lá, creedence, alguma coisa eu ouço. Pode vir aqui na minha oficina o dia todo, mano. Não tem música. Se tiver música é sertanejo, é música que a gente gosta, que ouve, que entende, que música da nossa, que a gente já viveu, que a gente já ouviu, que agora ficar ouvindo as músicas nada a ver, meu, não tem nada aqui com a nossa cena, com a nossa cultura. Particularmente eu não gosto, mas também não tô nem aí pra quem gosta, né? Eu acho que é esse o problema das rádios. Na Deviam rádio então, esquece, nem deviam ligo. passar um bocadinho mais música popular, porque ao fazerem isso também iam divulgar muito mais os artistas portugueses. Neste caso estamos a falar aqui em Portugal. Acho que deviam divulgar os artistas, porque nas rádios chegam a passar a mesma música 10, 15 vezes por dia, se não passam mais. Yeah. Se fizessem isso, se calhar com muita música portuguesa, visto que há tantos artistas portugueses, podiam variar, podiam passar muitas vezes e acabam por não o fazer. E isso ia expandir bastante para o mundo todo. E tens planos para o futuro? Qual que são os seus planos agora para médio e longo prazo? Tenho agora é gravar novas músicas. Tenho um videoclipe prestes a começar a fazer. Já tenho equipa de gravação a preparar tudo, a fazer toda a história, toda a produção, né? E toda a história que vai aparecer no videoclipe para um dos temas que já está produzido. Já está tocando ou não? Não, ainda não, ainda vai sair. E qual que é o tema agora do momento? Diz lá. Agora o momento vai ser a mãozinha na cabeça. Vai ser a música do verão ou não? Eu acho que sim. Eu acho que tem perna para andar, não acho, tenho certeza, porque já está a ser e o verão ainda não começou. Hoje está caindo gelo, hein? Imagina daqui um mêsinho como é que vai estar. E aí, Agatha, tem aí a música do verão, vamos estourar aqui a música do verão, que é a mãozinha na cabeça. Tem que fazer coreografia, hein? Senão não vale. Solta o som, DJ. Aumenta isso. Você viu seu carro lá no fundo, Agatha? Tava lá. Um Audi. Ela tem um. E ela tem um cadinho, um balancinho assim, brasileiro também, né? Tem um bocadinho da rocha. Yeah.
Essa vai ser a música do verão, hein, malta? Fica ligeiro. Vai ser sucesso. Quem não sabe, já sabe aqui, ó. Marco Cardoso, Spotify, YouTube, TikTok, Todas as Instagram. plataformas. Tem lá umas ainda que eu vi, a Amazon, o que mais? Tem lá? O iTunes. O também. iTunes, tem Exato, tudo. Tem tudo. É só escolherem E como é que é a coreografia? Faz aí, a cara. coreografia. Podemos. Mãozinha na cintura. Toda a gente. Mas Toma. se quiserem, podem passar aqui. Eu vi há pouco ali as minhas redes sociais. Está ali o vídeo com as minhas bailarinas. Onde está a Índia. Mostra lá a Índia lá, ó. Eu não quero saber da Índia, quero ver só a coreografia, ó. Senão já sabe. Pode ser esse. A aí. Índia não é lá da minha terra, não, que eu sou lá da terra dos índios, hein? Sou lá do Mato Grosso do Sul, Ela tem descendência. indígena. Sim. Deu falha no engano, pera aí. Bom, vou ter que cortar essa parte, chama. Estranho, no meu telefone eu consegui ver tudo. Diretora boa no meio do vídeo. Isso depois vira mágica e já aparece lá. Eu não sei. Ah, agora apareceu. Boa. Quem que inventou? Foi eles que inventaram a coreografia? Foi a Sabrine, a responsável pelas bailarinas, é que faz todas as coreografias para os E meus você espetáculos. você também faz aula de dança ou pega lá no dia, no palco? Eu também eu sou instrutor de zumba, para além de Ah, cantor, sério? exatamente. Ah, mete aí o gajo dessa zumbeira aí, cara. Pô. Mas A se minha quiserem, mulher fez aula de zumba, mano. eu Ela acho que gostava está na imenso, mano. história, se vocês quiserem ver, eu acho que ainda está na história de ontem. Olha, boa. Olha, então, além de artista, ó. Eu sou um bocado atrevido com dança também, hein, cara. Então, E é onde? Isso aí? isto é aqui em Trajou-se no Fit Evolution. Ó. É um ginásio brutal da Soraya e do Filipe, onde eu estou a dar aulas. E já vai cuidando do shape, né? É verdade. Já vai ficando treinadinho, Dá pô, pra porque fazer, agora começa aí a temporada de eventos aí, o gajo tem que estar Temos que estar com o corpo em fit. dia, né? Tanto para aguentar a rotina, tanto para ficar ali no É palco. isso mesmo, é isso mesmo. Aliás, elas, eu não sei se está aí, eu tenho a coreografia da mãozinha na cabeça, Uhum. e elas, as minhas alunas, fizeram a coreografia comigo no final de uma das aulas e nós publicámos, mas possivelmente devia estar nas histórias, mas o público, se quiser ver, Mas o pessoal Na- que quer entrar nas suas redes e ver lá um bocadinho mais do seu trabalho, como é que chama? Como é que eles chama? podem ver na Marco Cardoso, página oficial, tanto no Facebook, no Instagram, no TikTok, podem pesquisar, está lá todas as informações dos espetáculos, estes vídeos, para se divertirem um pouco, para aprenderem a nova coreografia de mãozinha na cabeça e para verem um bocadinho. Quando eu vou às televisões também tento sempre meter um pouco dos vídeos para quem não conseguiu ver, porque muitos dos programas é durante a manhã. Eu vi no seu Instagram que estava na televisão da semana passada, foi? Sim, esta terça da semana passada Yeah. estive na Casa Feliz, na SIC, com o João Baião e com a Diana E Chaves. como é que é a televisão por trás ali dos bastidores? Como é que o pessoal recebe? Eu já tive, só que eu tive lá naquele preço certo, lá fiquei lá, que era uma puta da loucura o dia todo, cara, pra gravar 2 horas verdade, é verdade. de vídeo, meu. Eu também já estive lá no preço certo a atuar, Aham. e eles chegam a ter que gravar 3, 4 programas Yeah, por yeah. dia. Você vai só trocando de lugar só. É verdade. E o é bagulho fica louco e os caras batem lá no jornal pra você bater palma, o dia todo batendo palma, cansei, mano. Serve Depois comigo. saem um bocadinho para irem lanchar, para irem descansar. É verdade, é verdade. E é gostoso fazer televisão ou não?
É muito bom, dá para interagir um bocadinho. Quando tem público, ainda é melhor. Neste Uhum. caso, na Casa Feliz, eles têm público. Tem lá um público, né? O público interage bastante, estão preparados para dançar o tempo que for necessário e divertem-se à grande quando vão lá artistas. E um sonho que você queira ainda realizar na sua carreira? Quero realizar, visitar muitos países para levar a minha música além fronteiras. Uhum. Quero fazer grandes concertos, maiores ainda do que eu já fiz. Neste Tens caso, algum sonho de fazer uma música com uma collab com alguém? Em especial, não? Um cantor que você gostava de fazer um... Aliás, daqui a uns tempos, e se tudo correr bem, vou fazer um single com o Ricky, que é um cantor português também, que lançou agora há pouco tempo também o Faz um Like em Mim, que é um tema também muito divertido. Mas gostava de fazer uma parceria, um single com o Jorge Guerreiro, que é um dos meus ídolos também, e um grande amigo, ou com o Kim Barreiros também, ficava muito bom. O Kim era bom. Era ótimo. Com as Bombocas, que são duas amigas, duas grandes cantoras também, com músicas muito boas. Para quem gostar de música popular portuguesa, também aconselho a ouvir. Fazer um single com elas ia ficar brutal. Yeah. E aí, Agatha? Tem pergunta aí do pessoal? Você tem alguma pergunta aí, não? A diretora vai participar agora? Vai, então. Tô Porque a sem... gente não perguntou. Você é daqui de Lisboa? Assim, eu vivo aqui em São Domingos de Rana. Aqui de zona, Aqui em então. São Domingos de Rana, exatamente. Eu vou muito naquelas festas de Tires. Todo ano vou lá. As festas de Tires são muito boas. E as festas da Abóbora, temos as festas de Oeiras também. Já fui no Oeiras São- também, a são- pé do McDonald's, acho que é. É, perto exatamente. daquele lado ali, É né? isso mesmo. Mesmo ali naquele jardim, Uhum. eles fazem grandes festas com grandes artistas, com muita animação, comes e bebes. São festas muito boas. E, Marco, você começou a sua carreira assim, novo. E ainda continua novo, né? E, continua... e como que é pra você agora essa era da internet? Você Acha que é bom ou é ruim? tipo, porque hoje já não é mais, como você disse, CD, quando você lançou seu CD ao vivo. Hoje é tudo virtual. É verdade. Eu, quando lancei o CD, já era tudo bastante virtual, através das redes sociais, das plataformas digitais. O CD é mais uma graça. É como fosse um troféu que o artista conquistou. Neste caso, eu consegui conquistar o meu CD, o meu primeiro CD. É sempre uma recordação que eu posso, que eu posso ficar e que os fãs, que o público podem levar para casa. Podemos assinar, é sempre diferente do que E é das muito plataformas difícil, digitais. é muito caro Há de sempre fazer algum um CD. investimento, sim. Um DVD então deve ser muito mais, né? Sim, porque tem a parte de vídeo, não é? Tem que haver técnicos para fazer as gravações do vídeo, seja de um espetáculo. Normalmente, quando os artistas lançam um DVD, é a gravação de um espetáculo onde seja bastante elaborado. Eu em 2007 conheci minha esposa, o atual, a única que eu tive, né? E a gente foi num dos primeiros DVD que estava sendo lançado lá na minha terra lá. Não é muito bom não, hein? Agora eu não sei, né? Pra gravação do CD, aí errava uma música, aí tinha que voltar e gravar de novo, aí fazia tudo de novo, e passa maquiagem, seca o cantor que ele tá suando, e não pode estar suado na gravação. Agora hoje em dia já é tudo ao vivo, tudo diretão, mas aquela altura lá era tipo, era ao vivo, mas era tipo mesmo, tinha que estar tudo perfeitinho, tá vendo? Não podia ter nada, e era complicado, hein? Hoje em dia o Photoshop e aqueles programas para tratar os vídeos ajudam muito, por isso é que dá para fazer um concerto do princípio ao fim e depois os técnicos e aqueles especialistas fazem, Tem que como ser, vocês né? dizem, mágica, Fazer não é? mágica, né? Porque, os caras erram a é verdade. música. E aí, hoje em dia eu acho que já nem é mais nem a música grava em estúdio, depois grava as imagens, né? Antigamente lá naquela altura a música era tudo ao vivo, aí errava, desafinava, fazia qualquer coisinha, pum, volta de novo a música. Eu ia gravar uma música e ficava três, quatro vezes gravando a mesma música. Hoje em dia há artistas que quando gravam os DVDs também é ao vivo. Uhum. Só música, que dá né? sempre para fazer alguns acertos, mas normalmente é tudo tocado ao vivo.
tudo cantado ao vivo. E os músicos da gravação do DVD não são os mesmos que gravam no show, né? Que tocam no show, né? Às vezes são. Eu tenho exemplos de artistas, amigos, que já fizeram a gravação. Por exemplo, podemos dar o exemplo do Rui Bandeira. Ela já tem 2 ou 3 DVDs gravados, e os músicos, ele tem uma grande orquestra, desde as meninas que cantam para fazer as vozes, desde os metais, desde as cordas, a percussão. São músicos que ele contrata para fazer os espetáculos. Depois, como são DVDs, e como eu estava a dizer, são espetáculos mais elaborados, nem sempre levamos todos os músicos para todos os espetáculos. Isso depois consoante os pedidos de quem está a organizar a festa. Tava aqui uma pergunta que uma pessoa que mandou. Tá falando aqui: que lugar que você acha que a música tradicional portuguesa ainda ocupa o maior cenário? Aqui, possivelmente na zona do norte. Yeah. Na zona do norte, a música popular portuguesa, a música tradicional, é bem forte, né? o folclore, que é a música mesmo tradicional da zona do norte. Eu acho que ocupa uma grande percentagem de público. E qual música que tem mais ouvido ultimamente? Que você mais ouve? Sem ser a sua. Sem ser a minha, gosto muito de ouvir rock. Gosto muito de ouvir rock. De vez em quando... Rock nacional ou internacional? Os dois. O rock português e o rock internacional também. Voltando à parte do motar, eu frequento muito as festas motares, concentrações. E já tocou em alguma ou não? Não, por acaso não, mas gostava. Eu acho que ia ser engraçado. Eu tô com umas ideias de fazer um motoclube aí, cara. Não sei se eu avanço, se não avanço. Se não for um motoclube, vai ser eu acho que é uma boa ideia. Motogrupo. Motoclube é um bocado complicado, é muita burocracia. Tem que ser aprovado pela sede dos motoclubes. É? Para saber se há algum nome idêntico ou igual, se tem todos os tópicos que é necessário. Eu acho que eu já vou desistir já. Se for aprovado, mas é uma boa ideia, eu acho que sim. Eu tava vendo lá as regras, cláusulas, as coisas que tem que ter, tesoureira, não sei o que, uma complicação tremenda. É como abrir-se uma empresa, basicamente. É. Sem fins lucrativos, não sei o que. É, isso mesmo. E ajudar a malta ali da zona de onde que é o motoclube. Eu tava vendo lá, não é muito fácil não, né? É uma coisa muito simples. Eu já fui lá no de Góis, já 2 vezes. Aquele lugar é lindo, meu. E fui uma vez em Faro. Em Faro. E fui 2 vezes em Jerez, lá fronteira, no MotoGP. Só que daí tem lá o Porto del Rosal, que é ali onde que é a cena dos motards. E falando de moto, de onde que apareceu essa paixão das motas? Esta paixão é tudo à pala dos meus primos, que sempre tiveram motas, e quando eu tinha 3, 4 anos faziam questão de ir à casa dos meus avós, que era onde eu ficava depois da escola, passarem lá com as motas. Marquinho, vem dar uma voltinha. Depois pegavam, sentavam-me em cima do depósito e íamos dar uma volta de moto. E daí começou a surgir. Eles tinham sempre um grupinho também que tinha motas, faziam umas brincadeiras lá na rua dos meus primos, e eu com 3, 4, 5 anos ia ter com eles, em vez de ir brincar com os meus amigos ou ir andar de bicicleta ou fazer alguma coisa, o que eu acho que é muito mais saudável do que ficar agarrado a uma PlayStation ou um tablet. Na altura também não havia. Eu ia ter com eles e eles iam buscar as motas pequeninas, as mini motas. Marco, esta podes andar, bora. Pronto, e era a brincadeira. E pronto, a partir daí comecei a gostar. Tive a minha primeira moto em 2011, exatamente em 2011. A partir daí foi sempre a querer mais. Sempre E hoje em dia tenho Tem 3 motas comigo, as minhas 3 princesas. Eu gosto muito de moto também. Acho que gosto, não sei.
Desde sempre, sempre com a moto. Nunca fiquei um dia sem andar de moto. Ô Marco, agora falando aqui, se você não fosse cantor, o que você acha que seria? É uma boa pergunta que nunca ninguém me fez. Eu tenho vários gostos. Possivelmente seria alguma coisa a ver com a música. Talvez músico, baterista, que eu Você gosta? gosto muito de tocar bateria. Eu gostava muito de aprender a tocar bateria. não A minha família profissionalmente. sempre foi percussionista e eu gostava muito de ter aprendido. Ainda tem tempo, acho eu, não sei, mas era só pra curtir. Estamos sempre a tempo de aprender. Sempre. É só querer. Há vários profissionais a ensinarem. Aliás, eu aprendi a tocar bateria sozinho. Na casa de um amigo meu, ele tem um estúdio montado. De vez em quando ele chamava um amigo que toca baixo, outro que toca guitarra. Ó Marco, olha, vai lá experimentar, faz assim, faz assim. Eu comecei, aos poucos, comecei a gostar. E pronto, uma das coisas que também me chamou muito para a música. Eu cheguei a gravar covers de outros artistas nesse estúdio. Uhum. Ele sempre a incentivar, Marco, olha, grava esta música. Ele punha o microfone a funcionar, eu começava a cantar, desafinava, não desafinava, sempre na brincadeira. Depois levava para casa, começava a ouvir, ei, não gosto nada de ouvir. Depois ia lá, gravava outra vez. Esse meu amigo chegou a fazer mesmo os covers, mas ao vivo, a tocarem a bateria, a guitarra, baixo. Rocalhada não? Alguns rocks, chutes e pontapés, Uhum. o HF, e outras música popular portuguesa também. O Kim Barreiros, o Tony Carreira, que é um pouco mais balada. Mais romântico, né? É exatamente uma música popular, mas mais romântica. Sempre também gostei de cantar este estilo de música. Aliás, eu tenho, se não estou em erro, 2-3 temas que é assim mais latino-romântica, que é como se chama mais profissionalmente. E falando nesse tema, tem algum verso, algum refrão dessas músicas que te emociona mais, assim, que você... Sim, o tema O Vai-me Ser Feliz foi um tema que foi feito pelo Flávio. Uhum. É um tema mais forte, mais... Não sei se sei dizer mais triste, mas é ali uma história que era um casal que ele sentiu que devia acabar a relação, mas ao mesmo tempo não desejava mal à pessoa com quem estava. Por isso disse, vai-me ser feliz. Vai mais ser feliz. Exatamente. Tens esse single também? Sim, esse podem ver no YouTube, no Spotify, tem em todas as plataformas. O CD está nas plataformas todas. E aquela... O que eu ia falar aqui, que eu estava vendo aqui no croquis. Um lugar que você tem um sonho de atuar. Qual que é o lugar? Você já tens um sítio que você deseja um dia lá chegar para cantar? Um palco? Um dos sítios que eu gostava era fazer um grande espetáculo, neste caso no Altice Arena. Um sítio onde abrange muita gente. Gostava de fazer um grande espetáculo com os meus músicos, com as minhas bailarinas, com os meus fãs todos presentes e fazer ali uma noite de espetáculo para animar a malta toda. Qual que foi o maior elogio que você já recebeu? Ou a maior crítica? Um de cada. Crítica. É mais que elogios ou mais crítica ou mais elogio? O que tem mais? Graças a Deus eu recebo mais elogios, mas também trabalho para isso. Mas se houver críticas... Construtivas? É sempre construtivas. Todas as críticas que eu recebo são construtivas. Já me pediram para tentar investir mais na música popular portuguesa mais mexida. Outras pessoas já me pediram para tocar mais baladas mais românticas porque gostam de me ouvir música mais romântica. Elogios já me falaram de várias coisas, já me disseram que as minhas bailarinas estavam lindíssimas, que a minha roupa era muito boa, que gostam muito de me ouvir cantar porque relaxa. Vários elogios. Tem mais alguma pergunta, diretora? Tava aqui uma... Você que fala. É pra eu falar, não? Pode. Marco, e pra você, assim, você já tem um público brasileiro grande? Ou ainda
tá explorando a melhor maneira, porque pra gente, por mais que seja português, mas o sotaque é diferente, né? Então você já tem assim, Já tenho algum público brasileiro a ouvir as minhas músicas. Como eu referi há pouco, tenho um amigo meu que conseguiu pôr as minhas músicas a passar em 2 rádios no Brasil, em São Paulo. O que é ótimo para poder chegar um pouco E São ao Paulo é público muito São bom. brasileiro. Paulo É verdade, ele é um dos empresários que está a tentar vender cantores brasileiros aqui em Portugal, e eu tenho um empresário brasileiro a tentar vender os meus espetáculos no Brasil. Por isso, uma das datas que possivelmente daqui a uns tempos vão surgir, uma das datas é um espetáculo no Brasil. Eles estão a vender lá os espetáculos, por isso é ótimo ter conseguido chegar ao Brasil. As músicas para mim já foi um objetivo concluído. e você disse, você também tem inspirações, né, do ritmo brasileiro, e você vejo que aqui em Portugal também o funk tem, né, sido um estilo que tem ganhado um grande espaço. Uma grande Esses dimensão últimos aqui em anos Portugal, agora o sim, funk, sim. né? O funk, a rocha, O né? funk, o arrocha, né? Então, e você pretende ir também, assim, por esse Sim, caminho? eu próprio também, falando nos estilos musicais que eu gosto, um dos estilos que eu gosto, o funk não é uma música que eu ouça muito. Há alguns que eu gosto, mas não ouço muito. Mas o arrocha, esses estilos de música, os Barões da Pisadinha, o Wesley Safadão, Ah, esses cantores são músicas animadas que vão ao encontro da música popular Era bom de portuguesa. fazer aí uma parceria com esse tipo de Top, música, era né? top, era top, era muito Ficava- bom fazer ficava bom. uma brincadeira com um desses cantores, era brutal, e pode-se dizer que é um dos sonhos também que eu gosto, visto que eu gosto do estilo de música brasileira. sim, sim. Era top, por isso convido um desses cantores a fazer um single comigo. É que é isso hoje em dia, né? É você fazer as famosas collabs, né? Com pessoas que já são conhecidas, para você também ganhar o seu espaço e poder conquistar esse público também para você. Porque Sim. hoje em dia as pessoas gostam praticamente de todos, né? Tanto funk, sertanejo, pagode. Então, eles hoje se juntam muito, estilos diferentes, né? Para Estão fazer fazendo bastante interação. essa interação. Então, para chegar no público brasileiro também seria. Então, Sim, vamos deixar em sim. aberto aí para os cantores brasileiros. Exatamente, vamos deixar essa Marco proposta e esse Cardoso. convite. E Terei não tem todo que o ser do gosto. Brasil, porque tem bastante cantor e artistas brasileiros que vivem de música aqui em Portugal. Também, É verdade. né? No entanto, o Marcos, eu não sei se vocês conhecem, é aquele cantor que canta o Seguro Tchan, Amarro Tchan. Aham. Ele é o que faz as músicas para mim. E ele tem um single gravado com o José Malhoa, que é um cantor Zamalhou com português. isso. Conheço. E eles têm uma música feita os dois, que está brutal. É um tema muito, muito bom. Por isso, é um pequeno, grande exemplo Sim. do que pode acontecer comigo e com um cantor brasileiro, com o Marcos, quem sabe. Nós damos muito bem. Ele é um dos que me costuma dar bastantes conselhos nas minhas atuações, seja nas televisões, seja nos espetáculos. Como ele sabe que eu danço e ele gosta de dançar também, ele diz: isto, um tema para sair é: vais para cima do palco, é libertar-te, começares a dançar. Se gostas de dançar, aproveita isso, canta e dança com as tuas bailarinas. Isso é top e o público gosta muito. É um grande conselho que ele me deu e que me costuma dar muitos outros. É top. Ele também é um grande amigo, é muito bom. Isso é um bom conselho para você ouvir, né? Você tem já uma mais-valia da dança com a música, É juntar, junta exatamente. tudo, É juntar é tudo. festa que nunca mais acaba. E, Marco, deixa para as pessoas as suas redes sociais, onde podem ouvir suas músicas, né? Que é sempre bom Sim. ressaltar isso. Onde podem acompanhar os meus espetáculos, as minhas idas à televisão. Marco Cardoso, página oficial, no Facebook, Instagram e no TikTok. E no YouTube também, Marco Cardoso, página oficial. É só irem lá, porem seguir e depois começa a aparecer as notificações. Eu tento sempre, quando vou à televisão, pôr pequenos certos dos vídeos das atuações para o público poder acompanhar. Para os empresários, comissões, juntas de freguesia, câmaras, se quiserem contratar para as vossas festas,
podem aceder também às minhas redes sociais ou então o meu número de telefone 960-058-269. É só ligarem, ou eu ou os meus empresários vão atender e fechamos contrato e terei todo o gosto em ir animar as vossas festas. E animação não vai faltar, né? Animação nos meus espetáculos é o que tem que haver sempre, desde o início até ao fim. Ô Marco, agora você tem alguma saudade? Saudade? Não, neste momento Ainda não. acho que não. Ainda não. Tá bom, então. E um conselho para quem está a começar? Acima de tudo, manterem sempre a humildade. Sempre. É um dos conselhos que eu costumo dar sempre a colegas que eu vejo que estão mesmo no início. Manterem sempre a humildade, porque isso é o que vai fazer-vos crescer. Terem sempre um foco e nunca desistirem, porque no mundo da música vai haver sempre altos e baixos. Há sempre alturas que parece que vai tudo desmoronar, que nada vai funcionar, mas depois, passado uma semana, passado às vezes 2 ou 3 dias, há ali um clique, alguém liga para marcarem um espetáculo, para ir a uma televisão, para fazer uma entrevista na rádio, para um podcast. Por isso, nunca desistam. É sempre ter aquele foco, sempre aquele objetivo, vou conseguir lutar. Às vezes pode demorar 1 ano, como pode demorar 10 anos, como pode demorar 5. Temos que ter muita paciência e o vosso dia há de sempre melhorar, o vosso futuro vai ser sempre melhor. O que é importante é manter a humildade e nunca desistir, sempre. É as 2 palavras que eu aconselho sempre os colegas da música que estão a começar. E olhando agora para tudo que você já viveu na música, o que você diria para ti no passado? Não, nem sequer sonhava que isto poderia acontecer. Muitas das coisas e muitas das situações que eu passei, algumas boas, outras menos boas, pessoas que eu já conhecia muitos artistas que eu toda a vida lidei a olhar para a televisão, na rádio, a ouvir, e hoje em dia já tive a possibilidade de conhecer. Hoje em dia são muitos amigos meus que eu conheci no mundo da música. Posso dizer que nunca sonhei que isso fosse possível. Por isso daí sempre manter o foco e tentar sempre evoluir cada dia um pouquinho mais. E o que você acha de legado? Que você quer deixar algum legado com a sua arte, alguma coisa? Como assim? Um legado, uma coisa que as pessoas podem lembrar de você daqui 50 anos. Quero que me vejam sempre com a minha humildade, como sempre eu fui desde o início. Tanto as pessoas que já me conheciam antes da música, como as pessoas que me conheceram depois de eu ser músico. Quero que me vejam sempre como um cantor que passou nas televisões, que no momento que foram ter comigo a seguir os espetáculos ou antes, que os recebeu de coração. Não gosto de ser daqueles cantores que acabam o espetáculo e vão logo embora. Não, eu acabo o espetáculo, posso ficar ali 1 hora, 2, 3 horas a seguir, só mesmo se tiver que arrancar para algum sítio. Quero que as pessoas me vejam como uma boa pessoa, como uma pessoa simpática, uma pessoa que está ali de coração para eles, sempre. E que ouçam as minhas músicas daqui a 50 anos, 60 anos, que as músicas continuem a ter ali aquele ritmo e continuem a animar as festas. Os DJs continuem a passar as minhas músicas nos karaokes. É isso aí, pessoal. Hoje estivemos aqui com o Marco Cardoso, o nosso artista aqui de música popular portuguesa aqui da zona. Vai estar aqui no verãozão aqui em alta. Vamos lá visitar você. Quando você estiver aí num show qualquer, você avisa a gente que a gente vai lá fazer uma resenha, bater uma foto, fazer um videozinho pro TikTok. Eu vou lá no palco dançar a musiquinha que eu já peguei já aí, ó. Eu sou artista também. Aliás, dia 28 de junho vou estar aqui muito próximo, nos Vinhais, ali perto de Tires. Vou estar num grande espetáculo. Nas Vinhas, não sei o que, no bairro das Vinhas ali. Bairro dos Vinhais, exatamente. Vinhais, tem ali uma parte de uma churrasqueira. Ali eu já fui lutar ali naquele pavilhão. No pavilhão dos Vinhais? Então é mesmo aí já a fui festa. lá lutar muita vez lá, já fui na formatura do meu filho lá, que é escoteiro. Conheço bem. A festa vai ser aí, mas na parte de trás. Aquilo tem parte de fora salão, tem lá um coisa grande. Um salão muito grande, é onde vai ser É 28 de junho então, hein, madrinha? Vamos lá, hein? Vou dançar no Estão palco lá, a mão na cabecinha. A vir pôr a mãozinha na cabeça. Exatamente, isso mesmo.
Galera, muito obrigado. Hoje foi aqui o nosso episódio de Talkspot. Obrigado, Marco. Obrigado. Tamo junto. Qualquer coisa que precisar, Claro que sim, entre em vocês contato também. conosco aí, que a gente está sempre disposto aí a Muito ajudar, obrigado a fazer aí pelo qualquer vosso coisa. convite, foi um prazer estar aqui. Deixa aí um recado pro pessoal aí naquela câmera. Fala o que você quiser, que se tiver aí para falar. Pessoal, acompanhem o Motorsport, é o podcast, e sigam as redes sociais, Marco Cardoso, página oficial, mãozinha na cabeça, mãozinha na cintura, não se esqueçam. Tudo bom para vocês, muito sucesso, muita saúde e Deus vos acompanhe. Tamo junto, obrigado.